pode utilizar essa forma de aplicar zíper que você vai aprender agora, tanto em saias quanto em calças. Essa peça aqui do exercício representa a minha saia e aqui eu tô com um cós já aplicado. Então, eu costurei ele aqui com 1 centímetro. Aqui desse lado, eu fiz umas bolinhas para representar o direito do tecido. E aqui desse lado que não tem bolinha, é o avesso. E isso vai ser muito importante de você se atentar na hora de colocar o zíper. E eu passei essa parte aqui, deixando ela bem esticadinha. E jogando essa partezinha aqui da união do tecido para cima, pro lado do cós. É muito importante que você faça isso, porque quando você costurar o zíper aqui, essa parte vai ficar para cima, e aí quando você for embutir, quando você colocar aqui o revel, ele vai ficar para dentro e vai ficar embutido. Se ele tiver assim, ele vai ficar aparecendo e aí não fica bom. Aqui eu tenho meu zíper invisível. E para identificar o lado direito dele é muito simples. É só você identificar onde está o cursor. Mas isso acaba sendo um pouco confuso porque o lado do avesso dele que parece ser o direito. Mas se você observar pelo cursor, aqui não tem a partezinha de puxar. E assim você consegue identificar facilmente que esse é o avesso. Então sempre seguir pelo lado que fica o puxador do cursor. Para não se confundir nesse início, é legal você fazer umas marcaçõezinhas assim, ó, com giz, para que você possa identificar facilmente qual que é o direito, porque você vai ver que vai chegar um ponto que fica confuso. Quando você abre o zíper, olhando pelo lado do avesso dele, ó, aqui eu tô no avesso, né? O direito tá aqui, que é onde eu risquei, então por isso que é importante você riscar para você identificar bem o direito, porque quando você abre o cursor fica um pouco confuso. E aí o que acontece? Aqui nessa parte, se você observar, a gente tem os dentinhos e no início dos dentinhos a gente tem uma partezinha maior de plástico, ó, que não são dentinhos. Essa é a trava do zíper para que o cursor não saia quando você feche ele. E essa travinha não pode ficar para dentro da costura, ou seja, quando você finalizar o cós, a sua costura tem que estar exatamente aqui. Você vai entender um pouquinho melhor mais pra frente quando você tiver feito. Mas aí, para que isso não aconteça, para que ele não fique para dentro da costura, o que você vai fazer? Você vai marcar 1 centímetro aqui do fim desse plastiquinho para cima. Então você vem com a fita métrica aqui na marcação de 1 centímetro, encaixa exatamente no início da trava e aí você vai fazer uma marcação com giz. Faça isso dos dois lados. Feche o zíper e verifique se eles estão ficando bem certinho assim, se encontrando, olha só. Agora eu tô aqui com a minha peça novamente, né, que pode ser uma saia ou uma calça. Aqui tá uma extremidade do cós e aqui a outra. Você vai escolher uma das duas, pode ser qualquer uma delas. E aí você vai pegar o zíper. E aí o que você tem que observar? Aqui eu tô com o direito do meu tecido virado pra cima. Ou seja, aqui tá o avesso. Aqui eu tô com o meu zíper virado pra cima também, ó. Eu tô com a marcaçãozinha aqui dos xizinhos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o direito do zíper virado pro direito do tecido. Ou seja, eu vou pegar ele assim, ó, e vou virar ele pra cá. Que agora sim eu tenho o quê? Direito com direito. Então ele fica assim. Aqui eu tenho aquela marcaçãozinha que é 1 centímetro da trava pra cima. E aí você vai encaixar o zíper aqui na lateral. Vou encaixar nessa daqui, mas pode ser na outra também. E aí, ó, eu vou pegar essa marcaçãozinha do 1 centímetro e vou alinhar bem certinho aqui com o início do tecido. Aí você vai abrir o zíper para ficar mais fácil e vai deixar esse fim aqui do zíper alinhada com o fim do tecido. Eles têm que ficar bem certinhos, ó, um paralelo com o outro assim. Observe bem se tá encaixado aqui no 1 centímetro e aí é só alfinetar. E aí agora você deve estar se perguntando, mas quanto eu alfineto? E na verdade não tem uma medida exata. O que acontece? Quando você vai colocar uma calça ou uma saia, você tem a parte mais larga do seu corpo, que costuma ser o quadril. Então esse zíper precisa abrir um pouquinho a mais do que a parte mais larga do seu corpo, para que essa peça possa entrar confortavelmente. E aí para descobrir onde está o nosso quadril, a gente tem uma medida chamada altura do quadril. Por exemplo, a minha altura do quadril são 19 centímetros e eu gosto sempre de deixar uns 3 centímetros a mais. Então, no meu caso, eu colocaria 21 centímetros de zíper para que ele possa abrir até aquela parte. E sendo assim, eu vou costurar apenas 21 centímetros do zíper. Se você tiver 22 centímetros de altura de quadril, é só acrescentar 3, que daria 25, e aí você vai costurar 25 centímetros do zíper. Não precisa ser mais que isso, até porque o zíper vai descer demais e pode acabar ficando estranho. E é até legal você começar a pensar nessas coisas
coisas porque às vezes a gente vai fazendo as coisas sem pensar muito bem o porquê. Ah, será que tem um padrão? Muita gente gosta de falar, faça com tanto. E aí as pessoas acham que aquilo é uma regra, que você não pode sair daquilo. E aí às vezes você vai pela regra e pode ficar pequeno demais ou grande demais. Então é importante a gente sempre se atentar às nossas medidas, conhecer o nosso corpo e começar a observar essas coisas para que a gente possa ir no caminho certo e fazendo as coisas com as técnicas corretas. Como aqui eu tô fazendo só um exercício, o meu zíper tem 15 centímetros de comprimento. Então eu não vou até o fim, eu vou costurar só 10 centímetros dele. E o que eu tenho que observar? Lembra da travinha que eu tinha falado? É ela que você tem que usar como parâmetro para fazer essa marcação. Então eu vou colocar minha fita métrica exatamente onde começa a minha travinha e vou marcar aqui, ó, nos 10 centímetros, que é até onde eu vou costurar. Você pode fechar o zíper para ficar bem certinho dos dois lados, olha só, que aí você passa de um lado para o outro e aí ele fica igualzinho. E aí eu vou alfinetar até aqui. Lembrando sempre de deixar o zíper bem alinhado com o fim do tecido. E aí agora a gente vai alfinetar só um dos lados mesmo, desse jeito. Sobre a posição que você coloca o zíper aqui na máquina, é o seguinte, aqui eu tenho o dentinho do meu zíper, e aí eu sempre vou colocar ele encostado no fim do pé da máquina. Então como eu tô fazendo no lado esquerdo, eu vou colocar o dentinho do zíper encostado no lado esquerdo. Então eu vou colocar ele, ó, assim. Mas mesmo fazendo o lado esquerdo, se você quisesse colocar do lado de cá, você pode colocar o zíper de cabeça para baixo assim, ó. E aí você faz de baixo para cima, só que aí o dentinho do zíper continua encostadinho aqui no fim do pé da máquina. E você tem essas duas opções. E é importante que você saiba disso para você sempre se acostumar a fazer as coisas pelos dois lados e não ficar viciado em fazer só por um. Essa costura que a gente vai fazer agora vai funcionar como um alinhavo, a gente ainda não vai deixar o zíper invisível. Então o que eu vou fazer? Como eu quero passar uma costura aqui de alinhavo só para fixar o meu zíper aqui, ao invés de eu fazer bem aqui na beiradinha, ó, porque se eu vir aqui com a agulha ela vai vir bem na pontinha, eu vou colocar a agulha um pouco mais para cá, para a esquerda. Fui tudo para a esquerda, porque agora eu vou conseguir fazer uma costura um pouquinho mais para dentro. E se sua máquina tiver a escolha de jogar a agulha só para um dos lados, aí é só você fazer aquilo. Você coloca o zíper para um lado, ou você pode virar ele de cabeça para baixo. Não tem problema. O importante é que você coloque a agulha o máximo que ela puder para um dos lados. E no caso, para o lado que está o dente do seu zíper. Você vai dar o retrocesso normalmente no início. E aí é só costurar que a máquina vai pulando os alfinetes nessa posição. Lembra sempre de não ir muito rápido. E aí, ó, quando estiver chegando aqui na marcação, você vem bem devagarzinho para não passar dela e dá o retrocesso. Eu comecei a costura aqui bem do início do tecido mesmo, mas se você começar aqui do início do zíper, também não tem problema, tá? Agora a gente vai utilizar o calcador de zíper invisível. Então o que eu tenho que observar? Aqui nessa parte, ó, eu tenho duas canaletinhas, uma para costurar um lado do zíper e a outra para costurar o outro. Aqui nessa parte eu tenho o dentinho do zíper. E aí o que eu tenho que observar? Quando eu for costurar, eu tenho que levantar esse dentinho aqui, ó. E aí eu levanto o dentinho e encaixo aqui nessa canaletinha que tem no calcador de zíper invisível, e aí eu vou costurando assim, ó. Conforme eu for costurando, eu tenho que ir abrindo o zíper. E esse é o segredo para o zíper invisível ficar perfeito. Quanto mais aberto ele estiver, mais perfeito ele vai ficando conforme você vai costurando. Então não encaixa ele aqui e simplesmente vai costurando assim, porque ele não vai ficar perfeito. Ele vai ficar perfeito quando você vai abrindo ele assim e costurando bem devagarzinho para ele ficar bem certinho. Depois que você tiver colocado o calcador de zíper invisível, você vai fazer o seguinte, você vai abaixar aqui, ó, até a linha ficar lá embaixo. E aí você vem com alguma coisa e passa aqui embaixo, ó, para poder puxar ela. Se ela ficar presinha, é só você rodar um pouquinho o volante que ela solta. E aí você vai passar a linha aqui para baixo e deixar ela para trás, igual a gente faz no outro calcador. E aí você deve estar se perguntando, tá, tem duas canaletas e como que eu uso elas? Aqui a gente tem a agulha, e a agulha vai entrar aqui no meio, nesse furinho do meio do calcador. E aí você tem uma canaleta do lado esquerdo e uma do lado direito. Aqui, o meu dentinho, ó, tá ficando pro lado esquerdo. E aí eu sei que por conta disso eu tenho que deixar ele pro lado esquerdo. Mas, se você ficar confuso, é um pouco intuitivo, porque olha só, se eu colocar ele aqui do lado direito, o que acontece? Quando a minha agulha descer, ela não vai pegar no zíper. Então, se eu quero costurar o zíper e não tá pegando no zíper, não faz muito sentido. Então, assim, você consegue descobrir rapidamente que no caso é o outro lado. E aí, quando você for encaixar ele aqui, ó, você vai abrir o dentinho e aí, ó, vai encaixar já com ele abertinho assim, ó, ele tem que ficar já direitinho. Se você simplesmente colocar ele assim, ó, e aí costurar assim, olha o tantão que ele vai ter depois para abrir, ó, e não vai ficar invisível.
Então vem, abre o dentinho e encaixa aqui na canaleta. E aí para costurar você vai fazendo assim, ó. Dá o retrocesso no início, normalmente. E aí vai costurando e vai, ó, abrindo bem aberto. O máximo possível. Pode ir devagarzinho, ó. E aí, ó, fica de olho na marcação. Chegou na marcação, dá o retrocesso. E aí a costura fica aqui dentro, ó, bem rentinha do dentinho do zíper. E aqui desse lado ela fica assim, ó. Ó, e agora o zíper tá assim. E quando eu venho aqui, ó, ele já tá invisível aqui desse lado. E agora a gente vai embutir o outro lado também. E aí o que você vai fazer? A gente primeiro embute toda essa parte, porque a gente tem a questão dessa costura aqui, ó, dessa linha, porque eu preciso que ela encaixe perfeitamente com a linha do outro lado, que é muito estranho quando uma fica em cima e a outra fica embaixo assim, ó. E aí o que você vai fazer? Você vai fechar o zíper agora, e aí quando a gente vira aqui pro lado direito, ó, do zíper, que aí a gente consegue até enxergar e começar a entender que ele tá ficando certinho, ó, a gente vai pegar essa linha aqui e vai prolongar ela pra cá, porque aí a gente vai fazer esse encaixe lá do outro lado. Então você vem com um gizinho, ó, e exatamente onde ele tá aqui, você vem e puxa dando continuidade aqui pro outro lado. E aí depois que você tiver marcado, você vai fazer o seguinte, a lógica é a mesma, eu quero colocar direito com direito. Aqui tá o meu xizinho, né, mostrando que é o meu direito, eu sei também por conta do cursor, e eu vou pegar essa parte e vou colocar aqui, que aí vai ficar direito com direito. E eu consigo até ver isso pelo meu tecido, né, porque quando eu venho pra cá assim, ó, eu tô colocando estampa com estampa, ó. E aí o meu avesso fica todo aqui, ó, pra fora. E o meu direito fica aqui dentro se encontrando. E aí nessa hora você tem que observar bem essa questão aqui, ó, dessa linhazinha. Então você vem e encaixa ela bem certinha aqui do lado de cá, ó. E alfineta do mesmo jeito. Observando bem se a união do tecido aqui, ó, tá jogada pra cima, é muito importante que ela esteja pra cá, pra na hora de embutir tá certinho. E aí eu observo bem onde eu tenho que parar aqui. E agora eu vou repetir o mesmo processo. Vou fazer uma costurinha com um pé de máquina, deixando ele mais próximo daqui. E aí depois eu já vou deixar ele embutido. E quando você finaliza o zíper, ele fica assim, ó, bem escondidinho. Um zíper invisível, quando ele fica muito bom, ele fica parecendo que na verdade é só a união de dois tecidos, como se não tivesse um zíper aqui, ó. Se eu tampo aqui e aqui, ó, a ideia é que é só uma costura, exatamente igual a essa, olha só. Então esse é o ponto, que você só quando você puxa que você consegue ver. Então mesmo colocando um zíper super colorido aqui, um zíper marrom, ele fica completamente invisível aqui, ó, que tá aberto, né? Mas aqui na parte que ele tá costurado, ele fica completamente invisível. E aqui onde é a parte do cós, que é a união, o ideal é que ela fique assim, ó. Ela vem bem certinha, ó. E aqui o zíper une, então é como se ela formasse um mais, né? E aí o ideal é que você treine bastante para chegar nesse resultado sempre nos seus zíperes.